Você acha que ainda ama a sua ex, mas talvez o que esteja acontecendo com você seja muito pior. Talvez você tenha perdido não apenas uma mulher, mas a identidade que você construiu ao redor dela. Seja muito bem-vindo, Caveira. Eu sou o Christian Clark. Hoje eu vou explicar para você por que você está perdendo a sua vida correndo atrás de ex. Já curte, compartilha para você ter mais desse tipo de vídeo na sua vida. Esse canal, ele tá começando e ele precisa de incentivo. Então comenta, hypa, compartilha e já curte esse vídeo, beleza? Então bora cair para dentro do conteúdo. Você provavelmente não perdeu só uma mulher. Como eu já te falei, você perdeu, na verdade, muito provavelmente, a sua identidade. Então, é por isso que você pensa nela o tempo inteiro, você fica imaginando conversa fictícia na sua cabeça, repassando conversa antiga, revisitando memória velha, comparando toda mulher que você vê com ela, você entra no perfil dela escondido, você sente recaída emocional, do nada você perde energia, você perde direção, sente uma espécie de dependência ou abstinência emocional dessa mulher. E sabe o que é mais perigoso? É porque você acha que isso é amor. Só que muitas vezes, meu caveira, a maioria das vezes, inclusive, isso não é amor, isso é dependência emocional disfarçada de conexão profunda. Ou seja, o que você sente por essa mulher não é real. Por quê? Porque para você sentir alguma coisa e isso ter verdade, ele precisa ser compartilhado. Se você sente ou pensa ou observa alguma coisa na realidade que não é compartilhado pelas pessoas à sua volta, sabe como é que é o nome disso? É loucura, meu caveira. E é isso que você está sendo para essa mulher. Você está sendo um louco, apaixonado, perdido, falando qualquer coisa, falando abobrinha e vivendo uma realidade que só está acontecendo na sua cabeça. E o pior é que a maioria dos homens tenta resolver isso do jeito errado. Então assim que você terminou o seu relacionamento, ou o que é pior, quando ela chutou a tua bunda, o que provavelmente aconteceu? Você ficou mal, ficou triste, choroso, mas você falou assim, não, vou dar a volta por cima, eu vou pegar outras mulheres, eu vou sair passando o rodo em geral para tentar superar. Aí você fica fingindo que está superando, pegando essas mulheres, você ficou se anestesiando com álcool e pornografia, você vai para academia, isso é até a parte boa, mas sem fazer um trabalho interno do porquê que você está indo para essa academia de fato, aí você fica bloqueando e desbloqueando a sua ex-mulher. Você fica tentando entrar em contato com ela, ou curtir uma coisa dela, ou falar assim, ah, você esqueceu aquele casaco lá na minha casa, aquela havaiana lá na minha casa. Meu caveira, essa havaiana não tem valor nenhum para essa mulher. Tanto a sua, que você esqueceu na casa dela, quanto a que ela esqueceu na sua casa. Esquece isso. Isso não tem valor real na sua vida e nem na dela. Acabou. Aí você vai tentar virar amigo da tua ex e pior, você vai se afogar em distrações, procrastinação, entretenimento barato, ou como eu já falei, álcool, pornografia, ou até mesmo a prostituição. E nada disso resolve a raiz do seu problema. Porque o problema não é que ela te abandonou. O problema é a tua estrutura emocional que foi construída dentro de você que está completamente errada. Então, eu vou te trazer hoje 5 dicas do porquê você ainda tenta voltar para sua ex e por que você sofre tanto com isso. Beleza? Então, primeiro motivo, primeira dica. Você transformou essa mulher no centro da sua identidade. Esse é o erro mais comum da maioria dos homens. Por quê? Porque ele abandona a própria missão, ele abandona o próprio propósito, o crescimento, os amigos, a rotina, a própria ambição e lentamente ele tenta ou ele vai gradualmente transformando o relacionamento dele na própria vida, na própria existência. E o que essa mulher vira? Ela vira a sua única fonte de validação, ou seja, se a mulher tá bem e se ela tá te vendo como uma pessoa legal naquele momento, aí você tá bem, tá bem. Se ela te vê como um homem ruim, um homem mau, um homem vacilão, um homem que esquece as coisas, um homem que nunca tem dinheiro para nada, um homem que nunca tem energia para nada, aí a tua energia tá baixa, porque você se vê como ela te vê. Ela é a sua fonte de validação. Você fica sem a sua direção de vida e ela é a sua única direção emocional, ou seja, quando ela está feliz, você está feliz, quando ela está triste,
você está triste por conta dela. Agora é por conta dela. Uma vez é como ela te vê, agora é como ela tá. Isso é o que a gente chama de dependência emocional profunda. Você perde o seu senso de valor e o seu senso de valor começa a estar atrelado ao valor dela ou ao valor da relação que vocês têm. Se você não tiver essa relação, você não tem valor como indivíduo na sociedade. Isso é muito comum também. A quarta coisa é que você perde a estabilidade psicológica e emocional. É porque a estabilidade dela faz a sua instabilidade acontecer. Se ela está instável emocionalmente, você fica instável emocionalmente. Se ela começou a te testar, se ela ficou triste com você, se ela está de TPM, você fica todo bagunçado emocionalmente porque você não sabe mais o que estava acontecendo. Era isso que acontecia dentro do relacionamento e é por isso que você sofre tanto agora. Então, quando ela vai embora, não parece que é um término. Parece que amputaram um membro teu. Parece que você está sem um braço ou sem uma perna. Você não perdeu apenas uma mulher. Você perdeu a sua rotina emocional, o seu senso de pertencimento, o seu senso de valor e de importância e a sua identidade. Quem você é. Você não sabe quem você é. E é por isso que vários homens ficam destruídos durante meses ou até anos. Porque não sabem quem eles são mais. Porque eles perderam como se fosse um membro. Motivo número 2. Você tá viciado na validação que ela te dava. A maioria dos homens nem consegue entender isso aqui. Mas o relacionamento, ele gera dependência química também. E isso é muito importante que você entenda. Por quê? Você troca mensagem com ela, você tem contato com ela, você tem sexo, você tem afeto, você tem atenção, você tem confirmação, você tem desejo. Tudo isso, meu amigo, gera recompensa emocional constante. É ocitocina, é dopamina, é adrenalina, é cortisol. Você tem um caldeirão de emoções dentro de você toda vez que você se encontra com essa mulher. Porque você tem uma profunda dependência emocional com ela, porque você acha que ela é a sua única fonte de validação, o seu amor da sua vida, e sem ela você não é ninguém. E aí você precisa da confirmação emocional dela constantemente. E o seu cérebro se acostumou a isso. Então, quando o relacionamento acaba, a sua ansiedade vai aumentar, a sua sensação de vazio aumenta, a sua compulsão aumenta e a sua obsessão aumenta. Percebe? Quando o relacionamento acaba, é como se você tivesse em abstinência e você fosse um drogado, um viciado em cocaína em abstinência. Lembra o que acontece com um viciado em cocaína? Ele fica querendo só mais uma dosezinha, só mais uma dose, por favor, só mais um pininho, eu faço o que você quiser. É isso que o viciado faz. É isso que ele pensa. E é isso que você pensa quando você está viciado nessa mulher. Você pega o celular toda hora, você espera a mensagem dela o tempo todo, você cria fantasia que você vai retornar, você revive memórias antigas, você sente recaídas emocionais absurdas. Você não está só sofrendo emocionalmente, você está em dependência química e abstinência dessa dependência química. É como se você fosse um adicto. E o homem em abstinência emocional toma as decisões mais patéticas. Motivo número 3. Você idealizou demais esta mulher, que é a sua ex. Isso aqui destrói vários homens. Depois do término, o seu cérebro vai começar a editar as suas memórias. Então preste atenção. Você não vai se lembrar do relacionamento como ele era. O que você tem na sua cabeça hoje não é como era o seu relacionamento. O que você tem é a lembrança editada pela sua mente só dos momentos bons, só da conexão maravilhosa, só do carinho maravilhoso, só do sexo selvagem, que provavelmente você nem tinha mais há muito tempo, mas você tinha isso no início. E aí você só lembra dessa parte, só das viagens, só das risadas e das piadas internas. E aí, meu amigo, você começa a esquecer o desrespeito que você sofria, as incompatibilidades que você tinha, o desgaste emocional que você sentia, a ansiedade que você sentia quando ela fazia alguma merda que você não sabia nem onde ela estava, com quem ela estava, quando ela foi, para onde ela foi. Você não tinha nenhuma informação várias vezes sobre ela e você achava isso normal. Mas, na verdade, você ficava ansioso e profundamente preocupado e sofrendo internamente. Você não se lembra das inseguranças, das humilhações que ela fazia você passar, das manipulações emocionais e dos conflitos e das brigas. Muitas vezes, tiro, porrada e bomba. Muitas vezes a mulher tacava coisa em você. Muitas vezes ela te xingava profundamente. Eu tenho uma história muito clássica de que a minha ex, uma das minhas ex, ela me xingava tanto
quando a gente brigava, que eu falava assim, mas bicho, eu nem sabia que dava pra xingar, fazer essa combinação de xingamentos e xingar uma pessoa só desse negócio todo. Eu sou isso tudo pra você? Essa coisa tão horrorosa? Pois é, ela me xingava de coisas que eu nem imaginava ser possíveis de xingar uma pessoa. E você transformou essa fantasia idealizada numa mulher que não é real, porque é uma fantasia. O que na verdade acontecia é que você mascarava todas as partes ruins com o pouquinho, os pequenos momentos bons que aconteciam. Porque os momentos bons eles ficam mais gravados quando a gente está em dependência emocional, quando a gente está viciado na ocitocina que essa pessoa causa na nossa vida. Normalmente a gente se lembra do trauma, né? A gente toma, quando a gente bate de carro, quando acontece alguma coisa, você se lembra, tipo, eu fiquei com medo de, sei lá, de altura, porque uma vez eu caí de um lugar muito alto, então eu lembro, mas não é assim. Com a mulher é o contrário. As memórias ruins, elas são suprimidas e a necessidade de ter aquelas emoções de novo, ter aquele caldeirão emocional de novo, químico de novo, o seu cérebro apaga as coisas ruins e só te lembra das coisas boas e supervaloriza essas coisas. E ninguém, meu caveira, consegue superar uma fantasia, uma imaginação. Porque a fantasia ela não tem defeito. Então, se lembra, isso é mentira. Não acredita nisso. Muito bem, motivo número 4. A sua vida está sem uma missão clara. Essa é brutal. Um homem sem direção, ele sofre muito mais por mulher. Por quê? Não existe propósito na sua vida, construção de nada, você não tem ambição de porra nenhuma para além de ter essa mulher, você não tem a sua vida desafiada a todo momento por alguma área da sua vida, ou porque você está competindo em algum esporte, ou porque você está trabalhando muito na sua empresa e você tem uma competição interna lá de quem bate mais meta, etc. Você não tem crescimento em nenhuma outra área na sua vida, a sua vida não está em expansão, a sua disciplina está completamente capenga e a sua visão de futuro ela está linkada necessariamente a essa mulher. Sem essa mulher, a sua vida perde o sentido. E automaticamente a mente masculina ela procura obsessões emocionais porque é o que você tinha antes. Você é um adicto. E a mulher vai virar sempre o centro psicológico da sua existência e da sua fonte de obsessão. Por isso que alguns homens vivem em função de relacionamento, precisam de atenção feminina o tempo todo, não conseguem ficar sozinhos e entram em completo desespero depois do término. Porque emocionalmente eles não construíram um eixo interno. Você, como homem, precisa ter um eixo, precisa ter um centro, precisa ter uma espinha dorsal que é absolutamente sua, independente de ninguém. Quanto você depender de alguém ou de algo para ter um eixo emocional, ou intelectual, ou psicológico, ou físico, a sua vida está na mão de outra pessoa. E é isso que você não está entendendo. A sua vida tem que ter um eixo próprio. Quando essa mulher sai, automaticamente você desmonta, porque era ela quem organizava o seu centro. Motivo número 5. Você ainda acredita que ela era a única, a mulher da sua vida. Essa talvez seja a mentira mais blue pill, destrutiva de todas. Porque o cara cria uma narrativa na cabeça dele. Ele diz assim, Mago, ela era diferente, cara. Eu nunca mais vou encontrar nenhuma mulher assim, cara. Ela era diferente. Ela era especial, cara. Eu perdi a mulher da minha vida. Eu preciso achar ela de volta. Não. Normalmente, na maioria das vezes, isso não é verdade. E mesmo que fosse, acreditar nisso não ia te fazer bem. O que acontece é que você associou essa mulher a uma coisa tão especial, tão maravilhosa que aconteceu na sua vida, que é um sentimento bom que você associou ao fato de você ter encontrado ela. Não tem conexão com a realidade. O seu cérebro está acreditando que ele perdeu a única chance de felicidade da vida dele, que o seu valor está atrelado ao valor dessa mulher, que você não tem mais possibilidade de ser feliz para além dessa mulher. Só que o problema não é o fato dela não ser única, porque todas as pessoas são únicas de uma certa forma. O problema é que você está dependente emocional de uma experiência que você viveu com ela e que você
computou na sua mente, no seu corpo, no seu emocional, como se fosse a experiência mais importante da sua vida. É tão absurdo que eu tenho um aluno, um mentorado, que virou-se para mim em certa sessão de mentoria e me disse: Mago, a minha mulher, a minha ex-mulher, me deixou e ela trabalhava comigo. Agora ela está trabalhando com um concorrente. Mas comigo ela era perfeita, ela trabalhava perfeito, ela sempre fazia tudo certo, o trabalho dela comigo era perfeito. E olha como ela está sofrendo, porque agora ela está trabalhando na empresa concorrente e o concorrente me disse que ela não faz nada certo, que ela não chega no horário, que ela não tem competência. E ele me perguntou se eu ia ficar chateado se ele demitisse ela. E eu falei para ele: meu velho, você não está entendendo. Essa mulher não era competente. Essa mulher sempre foi incompetente. O problema é que a sua alucinação emocional de achar que ela era a mulher da sua vida projetava a sua competência nela e você passava pano sem você perceber para um comportamento ou para vários comportamentos completamente antiprofissionais dessa mulher e que você nem percebia. Mas um homem que contratou ela e que não tinha interesse sexual nela, percebe, obviamente. Ele falou isso para mim achando que ela estava sofrendo pela saudade. E eu alertei ele, falei: não é saudade. Ele só está vendo quem ela realmente é. Que a sua ilusão, o seu amor, a sua paixonite aguda não te deixava perceber. E aqui, cara, é o ponto que ninguém entende, que é: você não vai superar essa mulher simplesmente esperando o tempo passar. Você vai superar essa mulher reconstruindo quem você é ou quem você deveria ser e que você nunca foi de fato, porque a sua identidade estava atrelada a essa mulher. Enquanto a sua identidade continuar fraca, qualquer perda emocional vai destruir você. E talvez seja exatamente por isso que você está preso num ciclo que você sozinho não consegue quebrar. Você construiu um calabouço emocional e você se prendeu lá dentro. E eu tô aqui para trazer a chave e te libertar do seu próprio calabouço emocional. Então, eu deixei um formulário na descrição desse vídeo. É só você clicar, preencher e você vai ter a oportunidade de ter uma consultoria gratuita comigo. Preencha o formulário, a minha equipe vai entrar em contato com você e eu vou entender a sua situação atual, o seu momento, o que está travando a sua vida hoje, qual estrutura emocional sua precisa ser reconstruída para você voltar a ter direção e controle emocional que você deveria ter na sua própria vida e você perceber que às vezes o problema não é falta de força, é que você está tentando sair sozinho desse calabouço emocional que você mesmo construiu em volta de você. Então, caveira, já toca aqui na descrição, preenche esse formulário, já deixa o seu curtir, o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.